Entendi. E, para dar início ao nosso trabalho, eu peço à desembargadora Ângela que faça uma pequena reflexão para nós começarmos os nossos trabalhos. A senhora está sem som. Estou dizendo que eu procurando aqui na palavra de Deus, tem aqui na minha mesa, sobre a minha mesa. Vou trazer uma palavra que é muito atual e muito importante para cada um de nós, que ela é em Provérbios, que diz: o coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Em outras palavras, isso significa que a pessoa faz seus planos, mas quem dirige a sua vida é Deus, o Senhor. Então, o que podemos extrair dessa passagem? Essa passagem, ela relata a realidade que muitas vezes fica esquecida por nós, que Deus está no controle de nossas vidas, né? Nós criamos planos, temos sonhos, e esquecemos que Deus é que nos permite viver esses sonhos e desenvolver esses planos. Com certeza. Isso é porque nós nascemos para glorificar a Deus, é por isso que ele dirige, nós nascemos para glorificar a Deus, para participar da realização dos sonhos e planos dele aqui na Terra. Portanto, nós devemos desenvolver os nossos talentos, as nossas habilidades, conforme o querer dele, né? Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável, e produz frutos eternos, esses frutos são o amor, o perdão, a graça, a justiça, né? Então, se até aqui nós temos vivido somente para os nossos próprios desejos, irmãos, e vontades, nós devemos refletir, né? Nós devemos procurar saber qual é a boa e perfeita e agradável vontade de Deus para cada um de nós, perguntando ao Senhor quais são os desejos deles para a nossa vida, quais são os propósitos e os planos deles para a nossa vida. Então, fundamentada nesta palavra, é que nós invocamos a presença de Deus e do seu Santo Espírito para nos dirigir nesta sessão, nos dando sabedoria, a fim de que possamos fazer um julgamento justo, conforme a vontade dele. Amém? Amém. Devolvo a palavra ao nosso presidente. Eu pergunto à senhora secretária se tem algum pedido de sustentação. E aí daremos preferência aos senhores advogados que requereram. O terceiro da pauta tem pedido de sustentação oral. E o primeiro tinha, mas o advogado ainda não compareceu. Aliás, eu vou aqui inverter uma coisa. Eu vou dar prioridade ao desembargador que fez o pedido de vista. Essa é a prioridade. Ao processo da desembargadora Ângela. Qual é esse processo? Graças. Não, eu não tenho processo na pauta, senhor presidente. Ao meu. Não, é o pedido de vista do desembargador Tairone. Eu vou anunciar que é em primeiro lugar. É um cumprimento de sentença em mandado de segurança, de número 3197. O requerente é Armando de Souza Marques Júnior, doutor Ronaldo Ribeiro Júnior, entre outros, são os advogados. O requerido é o Estado do Maranhão. Doutor Adriano Cavalcante o representa o Estado. Desembargadora Graça é a relatora. Ele foi adiado a pedido de vista do desembargador Tairone após o voto da relatora, desembargadora Graça, que votou pelo acolhimento parcial da impugnação, acompanhada pelos desembargadores Guerreiro, Kleber, Castro, Barros, Josemar. Os demais aguardaram o voto visto. Então, eu passo a palavra ao colega Tairone. Obrigado, presidente. Mais uma vez, bom dia a todos e a todas. Cumprimentando aqui meu amigo e irmão, desembargador Raimundo, que eu olhei depois, desembargador Castro, que eu olhei depois também. Meu abraço a todos, desembargadora Ângela também, que eu já olhei depois. Presidente, eu já adianto aqui, como está
tranquilidade, já que eu sou acompanhando a desembargadora Graça, realmente, na totalidade, o voto está muito bem detalhado. Uma grande questão aqui é a propósito da edição da lei, que terminou incorporando as vantagens que existiam anteriormente com relação ao que é postulado pela parte, portanto, está correto. Ela acolheu em parte aqui a postulação do Estado e está certo mesmo, realmente é até de acordo com ela entendeu, é até 2015 que deve ser considerada essa gratificação. Portanto, eu estou acompanhando a relatora, presidente. Ficou de votar, falta votar o desembargador Bogé e o desembargador Jorge Rachid. A desembargadora Ângela me parece que não estava presente, né? Não, senhor presidente, então eu não vou votar. Eu não me sinto... Eu pergunto ao colega Bogéia como vota. O senhor não estava presente também na... Não. Me avisaram aqui que faltava votar a minha pessoa e a sua. Olha quem apareceu, desembargador Castro. Bom dia, desembargador Castro. Eu não Bom dia, estava presidente. presente, eu fui chamado para compor. Eu estou na sessão antes que ela começasse, 15 minutos, e eu participei Eu de já toda aquela havia conversa presenciado a informal. sala. Eu gosto de ver o senhor na tela, a minha alegria é essa. Obrigado. Bom dia, desembargador Eu quero Castro. desejar um bom dia a todos, doutora Bom Rita, um dia. grande abraço. Desembargadora Outro Graça já tinha abraço. perguntado, desembargadora Ângela já tinha perguntado para o senhor. Presidente, está me ouvindo, presidente? Sim, claro. Eu pode acho que eu ficar. vou pedir adiamento do meu processo, porque a garganta está ardendo muito, não dá para eu ler o relatório. Então, deixa eu anunciar aqui logo esse... Então, por unanimidade de votos, e de acordo com o voto da relatora, foi julgado parcialmente, lida parcialmente a impugnação. Não teve parecer ministerial, não é isso? Isso é. Não teve parecer. É que a colega Sandra, ela disse que era desnecessária a manifestação porque já estava julgada a impugnação, né, ao cumprimento de sentença, de acórdão, perdão. Vamos para... Desembargador Jorge, Pois não. esse julgamento do cumprimento de sentença, mandado de segurança, eu não tenho conhecimento dele, então eu me abstenho de votar. No que desembargadora... Tairone, não, no desembargador Tairone. Sim. Já começou o julgamento dele, o senhor está proclamando... Já terminou, porque os colegas votaram na sessão anterior. Pois é, então eu estou fora dele aí. É que eu fui mal informado aqui pela secretaria de que faltava o seu voto e o meu. O meu realmente faltava, porque eu estava presente na sessão. Aí, por uma questão de respeito ao colega, eu esperei o voto dele. Então, Perfeito. Então, o segundo processo da pauta, aliás, o primeiro eu já fui, o segundo, não, é o segundo da pauta que tem sustentação oral. O terceiro da pauta... É o meu. Não, o terceiro da pauta é que será adiado. É isso, desembargadora? É, presidente, é. Então, o processo município de São Domingos do Azeitão, nome bonito de município, ó. Município de São Domingos do Azeitão, requerente, ação rescisória de número 81.0404, doutor Bertoldo Klinger, que está aqui presente, é o advogado, do Ministério Estadual, o promotor, doutor Renato Igor Vitorino Aragão. Deixa comigo. Será adiado de acordo com o que acaba de falar a desembargadora relatora. Então, é a primeira vez que ele figura nos autos, na pauta, então automaticamente está adiado para a próxima sessão, doutor Bertoldo. Obrigado pela sua atenção. Agora vamos para o número 2 da pauta. Esse número 2 da pauta é o mandado de segurança de número 81.7942, os impetrantes Murilo Henrique do Prado Oliveira e Carina Oliveira Lox Greco.
o advogado, até em causa própria aqui, no caso, o doutor Murilo Henrique. O impetrado é o presidente da Comissão de Concurso Público para provimento do cargo de juiz de direito, substituto. Valeu, vou mandar um negócio para ti, para tu ir de O mim. segundo impetrado é o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e Promoção de Eventos, SEBRASP, funcionando como litisconsorte do Estado do Maranhão. O doutor Rodrigo Maia representa a Procuradoria, é o Procurador-Geral, eu sou o relator, e o Ministério Público, através do parecer brilhante da brilhante procuradora, doutora Rita de Cássia Maia Batista, é pela denegação. Todos os colegas já tomaram ciência desse voto. Eu pergunto se querem que eu faça o relatório, farei com o maior prazer. Então, Desembargador Jorge, ou eu não, gostaria de ouvi-lo. então, vamos lá. Eu proferi o parecer, mas eu gostaria de ouvi-lo. Até porque tem uma questão nova atravessando esse processo, né? Com prazer, com prazer. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Carina e Murilo contra ato do presidente da Comissão de Concurso para provimento do cargo de juiz de direito do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, quem deferiu os recursos interpostos contra o gabarito oficial da etapa das provas objetivas, desclassificando os impetrantes do certame. Sustentaram nas razões da impetração que suas eliminações foram ilegais, posto que nos recursos apontaram que, além das 10 questões anuladas pela comissão, a questão de número 42 da prova de direito penal também seria nula, posto que havia mais de uma resposta certa, na medida em que o entendimento adotado pela comissão do concurso não seria pacificado e havia entendimentos divergentes na doutrina e nos tribunais, especificamente entre a 5ª e a 6ª turma do STJ. Destacaram que o indeferimento dos recursos refletia ofensa à resolução de número 75 de 2009, amparada... Só um minutinho. Amparada... Destacaram que o indeferimento dos recursos refletia a resolução número 75 do CNJ, segundo a qual era vedado elaborar questão de prova de concurso não amparada em doutrina dominante e jurisprudência pacificada. Por fim, assentaram ofensa ao item 8.14.7.1 do edital, de número 1, de 2022, pois a questão devia ser anulada, em razão da possibilidade de mais de uma interpretação da assertiva que atendia ao comando da questão, tendo em vista a contradição entre as referências bibliográficas. Em razão das ilegalidades apontadas, pugnaram pela concessão de medida liminar para que fosse suspenso o ato de desclassificação dos impetrantes do concurso, para que pudessem prosseguir nas demais etapas. No mérito, pela confirmação da liminar e concessão definitiva da ordem para que fosse declarada nula a questão de número 42, atribuindo a pontuação correspondente aos impetrantes. O pedido liminar foi apreciado pela desembargadora Nelma na qualidade de relatora substituta durante as minhas férias, a qual o deferiu para que os impetrantes prosseguissem nas demandas, ou melhor, nas demais demandas, nas demais etapas do concurso. A fundação organizadora do certame apresentou informações, alegando que os candidatos foram classificados fora do número de vagas para a convocação nas demais etapas do certame, de acordo com o edital, e que foram convocados para a etapa das provas discursivas, nos termos da decisão liminar. A presidente da comissão do concurso prestou informações, destacando que os recursos interpostos perante a Comissão de Relação à questão 42 da prova foram indeferidos, tendo em vista que foi apreciada a alegação e constatada que a resposta correta era a letra A, tendo em vista que a jurisprudência do STJ entendeu que o medo de ser capturado, desnaturava a desistência voluntária
e que o enunciado da questão demonstrava os objetos do crime de furto. Relator que, segundo o entendimento do Supremo, não competia ao Poder Judiciário substituir a comissão do concurso, exceto nos casos de ilegalidade e teratologia não verificados do presente feito. A Procuradoria opinou pela denegação da ordem e eu passo a palavra. Tem advogado presente? Não tem advogado presente para a sustentação oral, então eu passo à senhora procuradora, doutora Rita. Desembargador Jorge, a questão nova que eu falei, na verdade, não muda a estrutura do julgamento, mas é a informação que foi juntada ontem de que esses candidatos eles já passaram na prova subjetiva, passaram na prova de sentença e que estão agora já na fase oral, que parece que vai acontecer hoje. Eu não sei se estou enganada. É isso? Não, tem um pedido que... É porque eu acho, inclusive, que o advogado não compareceu porque queria fazer a prova oral, né? Eles têm um pedido deles, pedindo que queriam fazer sustentação oral, mas depois disseram que, devido à compatibilidade de horário, não viriam. Pronto. É isso. É isso. É. Aí eu queria... É porque foi juntado ontem, eu vi no processo. É. E era esse fato que eu estava querendo que os senhores desembargadores dissessem alguma coisa. Realmente, eu não coloquei aqui na minha... Mas era uma coisa que não tem nada a ver com a demanda em si. Né? Não tem. Então, Vossa Excelência ratifica. Eu ratifico. Ratificado o parecer da Procuradoria pela denegação, passa a votar nos seguintes termos. A questão discutida no presente feito visa analisar se merece ser anulada a questão de número 42 da prova objetiva do concurso da magistratura regido pelo edital de número 1 de 2022. Em se tratando de concurso público, o posicionamento uníssono dos tribunais é de que o Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora, nem se imiscuir nos critérios da correção de provas e de atribuição de notas, devendo sua atuação ater-se ao controle jurisdicional da legalidade do concurso público. No caso dos autos, os impetrantes alegaram que a redação do enunciado 42 fere a resolução de número 75 de 2009 do CNJ e também o 8.14.7.1 do edital, pois admitiria mais de uma resposta correta de acordo com entendimentos diversos do STJ. Ocorre que, analisando detidamente a questão e a resposta aos recursos contra ela interpostos, constatei que não se verifica, em relação à mesma, qualquer indício de ilegalidade ou teratologia que ensejasse a sua anulação pelo Poder Judiciário. Eu vou cansá-los um pouco, me reportando à questão, e diz o seguinte: o quesito impugnado na impetração assim foi disposto. Abro aspas. Visando furtar uma residência, um indivíduo pulou o muro que circundava e a invadiu. Antes de levar consigo os bens que já tinha separado da residência, ele ouviu o barulho de pessoas na calçada, que estavam suspeitando da ocorrência de algo errado na residência, motivo pelo qual fugiu do local para não ser capturado. Essa é a questão colocada. Nessa situação hipotética, a conduta do indivíduo, letra A, configura violação de domicílio na forma consumada, configura furto qualificado tentado, configura furto, letra C, simples, tentado em concurso com a violação de domicílio na forma consumada, D, não configura nenhum crime em razão da desistência voluntária, E, configura furto simples, tentado, fecho aspas, para a questão e para as possíveis respostas. A comissão, a apreciar o recurso, assim destacou em relação à referida questão. Abro aspas. A doutrina sempre entendeu que o medo de ser capturado não configuraria desistência voluntária, devendo o agente responder pela tentativa do crime.
O STJ, recentemente, leva um julgado que enfrentou situação similar, como se vê abaixo. Abro aspas dentro das aspas. Recurso especial, furto, desistência voluntária, súmula 7 do STJ, reconhecimento da tentativa, múltiplas condenações com o trânsito em julgado, utilização na primeira e segunda fase, maus antecedentes, reincidência, possibilidade de condenações distintas, ausência de bis in idem, fração de aumento adotada, 1/3, ilegalidade. Aí eu junto essa decisão do STJ, que vocês estão, obviamente, tendo a oportunidade de ver aí no PJE. A alegação dos impetrantes foi de que a questão ofendia o artigo 33 da resolução de número 75 do CNJ e o item do edital que eu já mencionei, que possuíam as seguintes redações. Aí eu transcrevo as redações do artigo 33. As questões da prova objetiva seletiva serão formuladas de modo a que, necessariamente, a resposta reflita a posição doutrinária dominante ou a jurisprudência pacificada nos tribunais superiores. Fecho aspas. Ocorre que, pela leitura do quesito e do entendimento do STJ, não se verifica qualquer possibilidade de dupla interpretação da questão, a fim de que fosse obtida mais de uma resposta correta, na medida em que há muito o STJ entende que é tormentosa a questão da distinção entre o crime tentado, desistência voluntária e atos preparatórios, conforme se observa dos seguintes julgados. Junto também esses julgados que Vossas Excelências podem verificar no voto que está no PJE. Assim, verificado que a redação da questão foi clara e expostos os itens que devidamente levados em consideração pela comissão do concurso na solução do recurso, não se justifica caso de interferência do Poder Judiciário. E é nesse sentido que eu juntei também o entendimento da STJ, que diz claramente: administrativo e processo civil, agravo interno no recurso ordinário em mandado de segurança, concurso público para a formação de soldado de polícia, edital SAEB 02, de 2019, insurgência quanto à pontuação conferida em questão subjetiva, impossibilidade de revisão pelo Judiciário, sob pena de invasão do mérito administrativo, repercussão geral no recurso especial de número 632853, precedentes do STJ. Transcrevo também toda a parte inicial do acordo, inclusive um dos julgados pelo ministro Mauro Campbell e também pela a ministra Assucete Magalhães. Como se observa, a matéria já foi tema de repercussão geral no recurso especial que eu acabei de citar. No caso dos autos, portanto, não verifico qualquer justificativa para o Poder Judiciário se manifestar sobre o mérito da questão, sob pena de ofensa ao princípio da separação de poderes, ausente dessa forma o direito líquido de certos impetrantes. Ante o exposto, eu estou votando pela denegação da segurança. É como eu voto e vou pedir para a senhora secretária me dar aqui a relação dos colegas, por antiguidade. Vamos lá. Como vota a desembargadora Graça? Acompanho. Desembargador Barros? Olha, presidente, estou de pleno acordo com o voto de Vossa Excelência. Desembargadora Ângela? Eu acompanho Vossa Excelência. O termo do seu voto é irretocável, senhor presidente, baseado em jurisprudências consolidadas nos tribunais superiores. Obrigado. Desembargador Castro? De acordo, presidente. Desembargador Tairone? Acompanhe, presidente. Desembargador Josemar? Presidente, eu tenho apreciado mandado de segurança contra essa comissão de concurso
e tenho verificado que o mandado de segurança impetrado contra presidente de comissão é de competência de juiz de primeiro grau. Agora, só que o meu posicionamento em relação a esse mandado de segurança, porque eu estou indeferindo a inicial e denegando a segurança. Só que essa situação delineada por Vossa Excelência neste processo, ela resvala para um outro ponto, que é a situação da legalidade do ato praticado pela presidente de comissão. E Vossa Excelência está dizendo que o CNJ, o CNJ não, o Tribunal Superior de Justiça, tem esse entendimento, diz que o Poder Judiciário não tem competência para avaliar essa questão. Então, no meu posicionamento aí, neste ponto, não vai influir nada, porque quando eu indefiro o mandado de segurança, eu também denego essa postulação. Então, eu vou acompanhar Vossa Excelência. Desembargador Bogéia. Acompanho. Então, por unanimidade de voto, foi denegada a segurança nos termos do voto do relator, acompanhado pelo parecer ministerial. Algum colega quer, antes de eu encerrar a sessão, fazer alguma consideração, algum pleito, Não? Hoje Não, presidente. Hoje estão todos silentes. Lembrem que hoje é sexta-feira. Hoje é sexta-feira, viu? Prazer renovado estar com os colegas, com Vossa Excelência, que é sempre um diplomata na condução aí dos trabalhos, né? Então, um bom fim de semana a todos, a doutora Rita e os meus colegas que aqui estão presentes na sessão. Relembrado, presidente, a grande sexta-feira. Grande abraço a todos, boa sexta. Agora, a sexta-feira do desembargador Tairone acontece após o almoço. Após o almoço, depois do expediente. Depois do expediente. Então, nada mais havendo a tratar, eu acredito aqui, mais uma vez, a minha alegria, a nossa alegria de ter a doutora Rita e as colegas que vieram para a sessão. Então, um bom final de semana e que Deus nos ajude sempre. Amém. Obrigado. Peço licença para me retirar e sair. Bom final de semana a todos.